Um morador de rua aceitou consertar uma cabana humilde, sem imaginar que a dona era uma bilionária disfarçada, e o que ela fez depois mudou tudo. Comente de qual cidade ou país você está assistindo essa história emocionante. O vento frio da manhã cortava através do casaco surrado de Pedro, enquanto ele caminhava pela Rua das Palmeiras, sua caixa de ferramentas pesada em suas mãos calejadas. Não era muito essa coleção de ferramentas resgatadas de lojas de penhores e lixeiras, mas representava tudo o que lhe restara de sua antiga vida. 6 meses atrás, ele era proprietário de uma próspera marcenaria em São Paulo. Agora, essas ferramentas eram sua única chance de ganhar o suficiente para a próxima refeição. Pedro parou em frente ao restaurante do Newton, o mesmo lugar que vinha observando durante a semana passada. A porta da frente rangia dolorosamente cada vez que se abria, fazendo os clientes estremecerem e prejudicando o negócio de Newton. Pedro sabia que poderia consertar isso em menos de 1 hora com as ferramentas certas. Ferramentas que estavam ali mesmo em sua caixa. O movimento da manhã começava a diminuir quando Pedro reuniu coragem e empurrou aquela porta rangente. O ar quente lá dentro carregava o aroma de café e bacon, fazendo seu estômago roncar. Newton, um homem robusto de olhos gentis, levantou o olhar enquanto limpava o balcão. "Seu Newton", Pedro chamou, sua voz rouca pelo desuso. "Percebi que sua porta precisa de conserto. Posso ajudar com isso. Fui marceneiro por 20 anos antes..." Ele não precisou terminar a frase. Sua aparência contava o resto da história. Newton o estudou por um longo momento, observando as roupas gastas e o rosto maltratado pelo tempo, mas também notando as ferramentas profissionais visíveis na caixa aberta. "Quanto vai cobrar?" "Um café da manhã", Pedro respondeu simplesmente, "e talvez uma xícara de café enquanto trabalho." 20 minutos depois, as mãos de Pedro moviam-se com precisão enquanto ajustava as dobradiças da porta. Seus movimentos eram eficientes, a memória muscular de milhares de reparos semelhantes, guiando cada gesto. Enquanto trabalhava, sua mente vagava para sua antiga oficina, repleta com o cheiro de serragem e a satisfação de criar coisas bonitas a partir da madeira bruta. A transformação da porta levou exatamente 47 minutos. Quando Pedro terminou, ela abria e fechava silenciosamente como uma máquina bem lubrificada. Newton, que observava entre atender os clientes, testou a porta várias vezes, seu rosto abrindo-se num sorriso impressionado. "Estava querendo consertar esta maldita porta há meses", admitiu Newton, levando Pedro a uma mesa tranquila. "Sente-se, você ganhou mais do que apenas café da manhã." O prato que Newton colocou à sua frente estava repleto de ovos, bacon e batatas. Pedro forçou-se a comer devagar, saboreando cada garfada, sabendo que poderia ser sua única refeição de verdade do dia. Enquanto comia, observava outros clientes entrando e saindo, a porta agora balançando suavemente em suas dobradiças. Cada abertura silenciosa era um pequeno lembrete de que ele ainda podia criar algo de valor, mesmo que sua vida tivesse desmoronado. Uma jovem mulher em um terno executivo chamou sua atenção quando entrou. Não por sua riqueza óbvia, mas porque ela parou para examinar a porta com interesse incomum. Ela a testou várias vezes, parecendo intrigada, antes de se sentar no balcão. Pedro não sabia naquele momento, mas a atenção desta mulher ao seu trabalho logo mudaria tudo. Por ora, ele simplesmente terminou sua refeição, agradeceu sinceramente a Newton e voltou para a rua. Sua caixa de ferramentas parecia mais leve de alguma forma, apesar do peso. Ele havia melhorado algo hoje, provado seu valor, mesmo que apenas para si mesmo. Não era muito, mas em um mundo que havia tirado tudo dele, era algo a que se agarrar. Pedro retornou ao restaurante do Newton na manhã seguinte, não para outra refeição. Ele não se imporia à bondade do homem, mas porque a área parecia mais segura do que seus pontos habituais. Sentou-se em um banco próximo, observando as pessoas passarem apressadas com suas xícaras de café e telefones, imaginando se alguma delas havia notado o balanço suave da porta. A mulher do terno executivo apareceu novamente, desta vez usando roupas casuais que, mesmo assim, pareciam caras. Ela parou na entrada do restaurante, sua mão demorando-se na maçaneta da porta, então, para surpresa de Pedro, caminhou diretamente em sua direção.
Você consertou a porta, não foi? Sua voz era gentil, mas confiante. De perto ele notou que ela não usava joias, exceto por um simples relógio de prata. Pedro apertou sua caixa de ferramentas. Sim, senhora. Seu Newton foi gentil o suficiente para trocar o trabalho por uma refeição. Ela sentou-se ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. Sou Luísa. Tenho observado você há alguns dias, na verdade. Ontem vi você ajudar Dona Maria a apoiar sua barraca de legumes quando uma das pernas quebrou. Antes disso, você consertou a corrente da bicicleta dos filhos dos Silva. Pedro moveu-se desconfortavelmente. Não tinha percebido que alguém havia notado esses pequenos atos. Só estou tentando ser útil. E ser útil é exatamente o que me interessa, disse Luísa suavemente. Ela gesticulou para sua caixa de ferramentas. Você claramente é habilidoso, um marceneiro profissional. Pedro assentiu a palavra amarga em sua boca. 20 anos de experiência. Tinha meu próprio negócio, até que contas médicas e um mau investimento levaram tudo. Os olhos de Luísa mostraram compreensão em vez de pena. Tenho uma proposta para você. Possuo uma cabana a cerca de 1 hora daqui em Campos do Jordão. Está na minha família há gerações, mas caiu em desreparo. Preciso de alguém com habilidades reais de marcenaria para restaurá-la. Pedro esperou pela armadilha. Sempre havia uma. Estou oferecendo hospedagem, alimentação e um salário justo pelo tempo que as reformas levarem. Ela continuou. A cabana tem banheiro funcionando, cozinha, aquecimento. Você teria seu próprio espaço e eu forneceria todos os materiais necessários. Soava bom demais para ser verdade. Por que eu? Por que não contratar uma empresa? A expressão de Luísa suavizou. Porque eu vi como você trabalha. Você se importa em fazer as coisas direito. Aquela porta, você não apenas a consertou, você a restaurou. A corrente da bicicleta, você ensinou aquelas crianças a mantê-la elas mesmas. É esse tipo de cuidado que esta cabana precisa. Pedro encarou suas mãos, ásperas e rachadas pela exposição. Um trabalho de verdade. Uma cama de verdade. Refeições regulares. Mas algo não se encaixava. A cabana. Você mora lá? Visito regularmente, ela disse, uma leve hesitação em sua voz. Muitas vezes estou lá trabalhando no meu laptop. É um lugar tranquilo para pensar. Uma rajada de vento fez Pedro apertar mais o casaco. O inverno estava chegando. Suas chances de sobreviver a outra temporada nas ruas eram duvidosas. Posso ver a cabana primeiro? Perguntou cautelosamente. O rosto de Luísa iluminou-se. Claro, meu carro está logo ali. Podemos ir agora se quiser. Pedro olhou para o restaurante do Newton, para a porta que havia consertado, então para seu reflexo em uma janela próxima. Um fantasma de seu antigo eu. Às vezes, pensou, a vida oferece uma chance justo quando você está prestes a desistir de toda a esperança. Tudo bem, disse finalmente. Mostre-me essa cabana. A viagem levou-os para fora da cidade, passando por subúrbios e adentrando o interior montanhoso de Campos do Jordão. O carro de Luísa era bonito, mas não chamativo como tudo sobre ela. Dirigia com confiança tranquila, ocasionalmente apontando pontos de referência. Pedro observava a cidade desaparecer, sua caixa de ferramentas segura em seu colo, perguntando-se se estava cometendo o maior erro de sua vida ou aceitando sua maior bênção. Quando entraram em uma estrada de terra, Luísa diminuiu a velocidade. Estamos quase lá. Lembre-se, ela precisa de muito trabalho, mas acho que você verá seu potencial. Por entre as árvores, Pedro teve seu primeiro vislumbre do que se tornaria, ou sua salvação ou sua ruína, sem ainda saber que esta misteriosa mulher ao seu lado mudaria sua vida de maneiras que jamais poderia imaginar. A cabana emergiu da linha de árvores como uma memória esquecida. 2 andares de madeira desgastada e sonhos quebrados erguiam-se diante deles, suas janelas embaçadas pelo tempo e abandono. O olhar treinado de Pedro imediatamente catalogou os problemas. Telhado cedendo, tábuas do alpendre apodrecidas, calhas penduradas em ângulos perigosos. No entanto, sob a deterioração, ele viu os ossos de algo bonito. Está vazia há cerca de 5 anos, explicou Luísa, sua voz carregando um traço de desculpas. Minha avó foi a última a morar aqui regularmente. Pedro colocou sua caixa de ferramentas em uma parte relativamente estável do alpendre, passando a mão pelo corrimão de madeira. Cedro antigo, murmurou.
Não se vê mais artesanato como este. Apesar de sua condição, ele podia perceber que a cabana havia sido construída com amor e habilidade. Luísa o observava atentamente enquanto ele realizava sua inspeção inicial. Pode ser salva? Tudo pode ser salvo com cuidado suficiente, respondeu Pedro, já catalogando mentalmente os reparos necessários. Embora eu tenha que perguntar, não seria mais barato derrubar e construir nova? Uma sombra cruzou o rosto de Luísa. Algumas coisas valem mais que dinheiro, disse silenciosamente. Este lugar guarda memórias. Pedro assentiu, entendendo mais do que ela poderia esperar. Ele aprendera da maneira mais difícil que memórias eram frequentemente tudo o que se tinha quando se perdia o resto. Entraram na cabana juntos, as tábuas do chão rangendo sob seus pés. O interior era surpreendentemente limpo, embora esparso. Uma cozinha básica, alguns móveis cobertos por lençóis e escadas que levavam ao que Luísa explicou serem 2 quartos no andar superior. Reconectei os serviços na semana passada, disse, ligando um interruptor para demonstrar. Água, eletricidade, aquecimento, tudo funciona. E abasteci a cozinha com o básico. Ela pausou, parecendo quase nervosa. Aceitará o trabalho? Pedro ficou no centro da sala principal, absorvendo tudo. O artesanato visível sob anos de negligência chamava algo profundo dentro dele. Isso não era apenas mais um trabalho de reparo. Era uma chance de restaurar algo precioso, de tornar algo quebrado inteiro novamente. Sim, disse finalmente, mas devemos discutir especificações. O que exatamente está esperando? Luísa tirou um caderno e uma caneta de sua bolsa. Vamos fazer uma lista. Você me diz o que precisa ser feito e priorizaremos. Durante a hora seguinte, caminharam pela cabana juntos. Pedro apontando problemas tanto grandes quanto pequenos. Luísa tomava notas detalhadas, fazendo perguntas surpreendentemente conhecedoras sobre algumas coisas, enquanto demonstrava completa ignorância sobre outras. Era um contraste estranho, que Pedro registrou mentalmente, mas não mencionou. O telhado precisa ser nossa primeira prioridade, explicou, apontando para manchas de água no teto. O inverno está chegando, e tudo o que fizermos dentro não importará se não pudermos manter o tempo lá fora. Quanto tempo você acha que tudo levará? Perguntou Luísa, revisando suas anotações. Pedro considerou cuidadosamente. 3 meses, no mínimo. Pode ser mais, dependendo do que encontrarmos ao começar a abrir as coisas. Casas antigas como esta tendem a esconder seus problemas. Tudo bem, disse Luísa rapidamente, quase rápido demais. Leve o tempo que precisar para fazer direito. Vou garantir que você tenha todos os materiais e ferramentas necessários. A primeira semana passou em um borrão de atividade. Pedro jogou-se no trabalho com a dedicação de um homem a quem foi dada uma segunda chance na vida. Cada manhã, acordava antes do amanhecer, seu corpo lembrando-se do ritmo do trabalho honesto. O simples prazer de ter um chuveiro quente e uma cafeteira parecia luxo após meses nas ruas. Luísa chegava todos os dias por volta das 9h, carregando seu laptop, e o que Pedro logo percebeu ser café de designer, que ela fingia vir de uma loja local. Ela se instalava na mesa da cozinha, alternando entre foco intenso no computador e observar Pedro trabalhar com fascínio mal disfarçado. Me passe aquela barra de apoio, pediu Pedro no 3º dia, enquanto removia cuidadosamente telhas danificadas do telhado. Para sua surpresa, Luísa subiu rapidamente a escada para ajudar, embora segurasse a ferramenta como se ela pudesse mordê-la. Assim? Perguntou, sua incerteza em desacordo com sua habitual confiança. Pedro não conseguiu evitar um sorriso. Quando foi a última vez que você fez qualquer trabalho manual? Ela hesitou, então riu suavemente. É tão óbvio assim? Suas mãos. Ele assentiu na direção de suas unhas perfeitamente manicuradas. Nunca viram um dia de trabalho. Algo piscou através do rosto dela. Culpa, talvez. Mas ela disfarçou rapidamente. Então me ensine. Quero ajudar. E ele o fez. Mostrou-lhe como segurar ferramentas adequadamente, como reconhecer diferentes tipos de madeira, como ler a história de danos causados pela água nos veios da madeira. Ela provou ser uma aluna rápida, embora ocasionalmente escorregasse, referindo-se a itens comuns de ferragens por seus nomes técnicos de fabricação,
ou mostrando surpresa com o custo de materiais básicos quando faziam listas de suprimentos. Os mistérios em torno de Luísa cresciam diariamente. Ela atenderia ligações telefônicas privadas, em linguagem de negócios rápida, que não combinava com sua história de gerenciar um pequeno negócio online. Seu laptop não tinha logotipos de empresas, mas Pedro captou vislumbres de documentos financeiros complexos em sua tela. Ainda assim, não havia como negar a alegria genuína que ela demonstrava ao aprender a usar um martelo corretamente ou o orgulho em seu rosto quando substituiu com sucesso sua primeira tábua. No quinto dia, enquanto almoçavam, Luísa havia trazido sanduíches da cidade que custavam mais do que Pedro costumava gastar em um jantar. Ela perguntou sobre seu passado. Seu trabalho, disse, gesticulando para a seção do telhado recém-reparada. É claramente profissional. Como você acabou sem teto? Sem teto, completou Pedro. Ele estivera esperando por essa pergunta. Tive meu próprio negócio por 15 anos, 12 funcionários. Então minha esposa adoeceu. Câncer. O seguro cobriu parte, mas não os tratamentos experimentais. Vendi tudo. Hipotequei tudo. Não adiantou. Depois que ela morreu, um mau investimento tentando salvar o negócio levou o resto. O rosto de Luísa mostrou compreensão em vez de pena. Sinto muito, disse simplesmente. Por sua esposa. Pedro assentiu, apreciando sua franqueza. Ana teria gostado deste lugar, disse, surpreendendo a si mesmo ao compartilhar isso. Ela sempre quis uma cabana nas montanhas. Um silêncio confortável caiu entre eles, quebrado apenas pelo suave toque dos dedos de Luísa em seu laptop. Pedro voltou ao trabalho, perdendo-se nos movimentos familiares de reparo e restauração. Naquela noite, enquanto nuvens de tempestade se reuniam no horizonte, eles descobriram a extensão dos problemas estruturais da cabana. A água havia penetrado mais profundamente na parede oeste do que inicialmente suspeitado, comprometendo uma viga de suporte principal. Isso é ruim, disse Pedro sondando a madeira macia com dedos experientes. Precisamos estabilizar isso imediatamente. Vem aí uma tempestade. O rosto de Luísa empalideceu com seu tom. Do que precisamos? Madeira extra, suportes, topos. Pedro começou a listar itens, mas Luísa já estava ao telefone, falando naquele tom comercial e incisivo que ele aprendera a reconhecer. Em uma hora, apesar da escuridão que se aproximava, um caminhão chegou com tudo o que precisavam e mais. O motorista, parecendo um tanto desconcertado, ajudou-os a descarregar e partiu rapidamente. Pedro notou que Luísa havia pago em dinheiro, mas estava muito concentrado nos reparos urgentes para se deter nessa estranheza. Trabalharam lado a lado, noite adentro, Luísa segurando a lanterna e passando ferramentas enquanto Pedro corria para reforçar a parede antes que a tempestade atingisse. Suas perguntas tornaram-se mais confiantes, mostrando que ela estivera prestando atenção às suas lições durante toda a semana. A tempestade explodiu justo quando terminaram, a chuva martelando contra o telhado que haviam parcialmente reparado. Ficaram juntos à janela, observando os relâmpagos iluminarem a floresta. Conseguimos, disse Luísa suavemente, orgulho genuíno em sua voz. Realmente conseguimos. Pedro olhou para ela, então realmente olhou para ela na luz fraca, com a chuva riscando as janelas atrás dela. Ela parecia diferente. Sua fachada cuidadosamente mantida havia deslizado, revelando alguém que parecia ao mesmo tempo mais forte e mais vulnerável do que a mulher que o abordara no restaurante. Sim, concordou. Conseguimos. E percebeu que de alguma forma, durante esta semana de trabalho e conversas tranquilas, começara a confiar nela, mesmo sabendo que ela não era exatamente quem alegava ser. Amanhã após a tempestade, encontrou Pedro e Luísa compartilhando café na varanda recém-reforçada, observando o nascer do sol pintar a floresta úmida em tons dourados. Pedro estava acordado desde o amanhecer, verificando seus reparos de emergência, satisfeito por descobrir que tudo havia resistido. Me conte sobre seu melhor projeto, pediu Luísa subitamente, segurando sua xícara de café. De antes, quando você tinha seu negócio. Pedro recostou-se, recordações invadindo-o. Havia este teatro histórico no centro de São Paulo, construído em 1902. Todo o trabalho em madeira esculpida à mão. Eles queriam modernizá-lo,
mas manter o caráter original. Passei 6 meses só na restauração. Seus olhos brilharam com orgulho. Cada detalhe importava. Só o friso da cornija levou semanas para combinar perfeitamente. Você sente falta, observou Luísa suavemente. Todos os dias. Pedro passou a mão pelo corrimão da varanda. Mas isso também parece certo. Às vezes recomeçar não é a pior coisa. Luísa ficou quieta por um momento. Entendo isso melhor do que você pode imaginar. Ela levantou-se caminhando até o corrimão. Todo mundo vê o que espera ver. A história que faz sentido para eles. Como uma mulher rica, escolhendo viver em uma cabana deteriorada. Estou tão óbvia assim? Ela virou-se para ele surpresa, então riu. Seu café custa mais que minha antiga taxa horária, ele disse com um leve sorriso. E nunca conheci ninguém que pague em dinheiro por madeira entregue às pressas à noite. Em vez de negar, Luísa sentou-se novamente. Minha família tem dinheiro, admitiu, mas esta cabana é o único lugar que parece real às vezes. Minha avó me ensinou a fazer pão naquela cozinha. Meu avô lia histórias perto da lareira. Aqui ninguém espera nada de mim além do que escolho dar. Pedro assentiu, entendendo mais do que ela provavelmente imaginava. Por que me contar isso agora? Porque você compartilhou sua história, disse simplesmente. E porque preciso que você entenda por que este lugar importa. Não é apenas um edifício para mim. Passaram a manhã trabalhando no interior, Pedro ensinando a Luísa os fundamentos da restauração de madeira. Suas perguntas eram ponderadas e sua determinação em aprender tocou algo nele. Quando ela finalmente conseguiu lixar e restaurar adequadamente uma pequena seção do batente da janela, sua alegria foi genuína e contagiante. Olhe, exclamou, passando os dedos sobre a superfície lisa. É como se estivesse voltando à vida. Essa é a coisa sobre madeira boa, explicou Pedro, examinando seu trabalho. Ela quer ser bonita, só precisa de alguém que se importe o suficiente para fazer isso aparecer. O telefone de Luísa tocou então. Havia tocado a manhã toda, mas ela o ignorara. Desta vez, porém, seu rosto mudou quando olhou para a tela. Preciso atender, disse saindo. Pela janela, Pedro podia vê-la andando de um lado para o outro, sua voz carregando o tom afiado de autoridade que aprendera a reconhecer. Palavras como acionistas e aprovação do conselho flutuavam na brisa. Quando ela retornou, havia tensão em seus ombros que não estava lá antes. Atacou sua próxima tentativa de restauração com intensidade incomum, como se tentasse lixar, mais do que apenas o verniz antigo. Sabe, disse Pedro cuidadosamente, observando-a trabalhar. Seja do que for que você esteja fugindo ou em direção a que esteja indo, este lugar é bom para isso. Ana costumava dizer que trabalhar com madeira era melhor que terapia, algo sobre a honestidade disso. Os movimentos de Luísa desaceleraram. Sua esposa parece que era... Ela era. Pedro pegou suas próprias ferramentas, juntando-se a ela no batente da janela. Ela também costumava dizer que segredos são como cupins. Eles corroem as coisas por dentro até que a estrutura não aguente mais. As mãos de Luísa pararam completamente. Por um longo momento, ela olhou fixamente para a madeira parcialmente restaurada sob seus dedos. Quando finalmente falou, sua voz mal passava de um sussurro. Alguns segredos protegem as pessoas. Será? Pedro perguntou gentilmente. Ou apenas nos protegem de enfrentar coisas que tememos? Antes que Luísa pudesse responder, um caminhão subiu o caminho, moradores locais da cidade entregando mais suprimentos. Pedro observou enquanto Luísa rapidamente se recompunha, voltando ao seu papel de proprietária casual da cabana. Mas agora havia um peso entre eles, um reconhecimento de correntes mais profundas correndo sob seu simples acordo. Pedro acordou cedo, como sempre, mas desta vez encontrou Luísa já presente, tentando fazer café na antiga cafeteira. A cozinha era uma bagunça, pó de café espalhado por todo lado, mas seu sorriso triunfante, quando lhe entregou uma xícara, compensou tudo. Está terrível, não é? Perguntou, observando-o tomar um gole. Está perfeito, mentiu ele. E de alguma forma, naquele momento, estava. O ritmo pacífico que haviam estabelecido começou a se fragmentar numa terça-feira de manhã. Luísa chegou parecendo tensa, seu telefone praticamente colado à orelha.
Ela andava pela varanda falando em tom incisivo sobre participações de mercado e reuniões de diretoria, enquanto Pedro trabalhava dentro, tentando não escutar, mas captando fragmentos mesmo assim. Não podemos adiar a fusão. Sim, entendo as preocupações. Não, preciso desses números hoje, não amanhã. Sua voz carregava uma autoridade que parecia incompatível com a mulher que estivera tão orgulhosa de fazer café ontem. Quando finalmente encerrou a ligação, ela se recostou contra o corrimão da varanda. Desculpe por isso, disse quando Pedro se aproximou. As coisas estão complicadas agora. Parece mais do que apenas um pequeno negócio online, observou ele tranquilamente. O rosto de Luísa tremeu com culpa. Pedro, eu... Seu telefone tocou novamente. Desta vez a foto do ID de chamada piscou brevemente antes que ela pudesse tirá-lo de vista. Luísa, em um terno executivo, falando no que parecia um evento corporativo importante. Pedro captou um vislumbre de um logotipo de empresa que reconheceu de notícias nacionais, mas não disse nada. O dia continuou assim, seu ritmo habitual, interrompido por ligações e mensagens constantes. Luísa tentou manter seu foco no trabalho de restauração, mas sua mente estava claramente em outro lugar. Ela cometeu erros que não cometia há semanas, suas mãos instáveis com distração. Talvez devêssemos encerrar por hoje, sugeriu Pedro, depois que ela quase acertou o polegar com um martelo pela terceira vez. Não, disse firmemente. Não, eu preciso disso. Eu preciso... Ela gesticulou para a cabana, frustração evidente em sua voz. Eu preciso de algo real. Mas a realidade tinha outros planos. Por volta do meio-dia, seu telefone tocou novamente, e desta vez seu rosto empalideceu ao ler a mensagem. Preciso ir, disse, já juntando suas coisas. Há uma reunião de emergência do conselho. Ei, Pedro chamou suavemente, fazendo-a parar. Está tudo bem? Luísa parou na porta. Conflito claro em seu rosto. Não, admitiu, mas vai ficar. Eu queria... Ela se interrompeu, olhando ao redor da cabana, para o trabalho da manhã, para as xícaras de café lado a lado, para a expressão preocupada de Pedro. Eu queria que as coisas fossem mais simples. Elas podem ser, Pedro disse. Aqui, elas são. Ela sorriu tristemente. É isso que torna isso tão difícil. Antes que Pedro pudesse perguntar o que ela queria dizer, ela havia partido, seu carro levantando poeira na estrada. Pedro trabalhou até mais tarde que o habitual naquela noite, tentando não se preocupar com a partida abrupta de Luísa. Disse a si mesmo que não era seu lugar se preocupar, que seu relacionamento era puramente profissional, mas ao finalmente guardar suas ferramentas, teve que admitir que algo havia mudado entre eles. Ele se viu pensando em Ana, em como ela teria entendido sua confusão. Ela sempre foi melhor em ler pessoas, em entender o cerne das coisas. Às vezes, ela costumava dizer, as coisas mais valiosas que construímos não são feitas de madeira ou pedra. Luísa não retornou no dia seguinte, nem no outro. A cabana parecia estranhamente vazia, sem o som de sua digitação ou suas perguntas curiosas. Pedro trabalhou constantemente, mas se viu pausando ocasionalmente, esperando ouvir sua voz perguntando sobre algum detalhe da restauração. Na terceira manhã, descobriu um bilhete deslizado por baixo da porta. Papel caro, caligrafia elegante. Desculpe por desaparecer. Algumas coisas na minha outra vida precisavam de atenção, mas estar longe me fez perceber algo. A pessoa que sou na cabana com você parece mais real do que a pessoa que tenho que ser em todos os outros lugares. Voltarei amanhã. Guarde algum trabalho de restauração para mim. Pedro leu 2 vezes, então cuidadosamente dobrou o papel e colocou-o no bolso. Ele entendia o que ela queria dizer sobre se sentir real aqui. Despido de seu sucesso e fracassos passados, ele se sentia mais ele mesmo do que há anos. Voltou ao seu trabalho, mas deu por si observando a estrada com mais frequência do que o habitual, aguardando o som do carro dela retornando à cabana, que lentamente estava se tornando mais do que apenas um projeto de restauração para ambos. Quando Luísa retornou, algo havia mudado. Ela chegou vestindo jeans que não eram de grife e botas que realmente pareciam feitas para trabalho. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo simples e seu rosto estava livre de maquiagem. Ela carregava uma sacola de compras em vez de seu laptop.
Pensei que poderíamos fazer o almoço aqui hoje, disse, colocando a sacola no balcão da cozinha. Embora eu deva avisar que nunca cozinhei nada mais complicado que uma torrada. Pedro ergueu uma sobrancelha. Nunca? Chefes particulares, admitiu com um leve rubor. Mas quero aprender. Ana te ensinou a cozinhar, não foi? Você mencionou isso uma vez. O fato de que ela lembrava daquele comentário casual o tocou. Sim, ela dizia que todo marceneiro precisa saber se alimentar adequadamente. Ele examinou o conteúdo da sacola. Sanduíches podem ser um bom começo. Trabalharam lado a lado no balcão, Pedro mostrando-lhe como cortar legumes uniformemente. As habilidades com a faca de Luísa eram hesitantes, no mínimo, mas sua determinação era cativante. Quando finalmente montou seu primeiro sanduíche, olhou para ele com o mesmo orgulho que demonstrara com seu trabalho de restauração. Está torto, riu ela. Mas é meu. O melhor tipo de almoço, Pedro concordou. Sabe melhor quando você mesmo faz. Comeram na varanda, observando pássaros voarem entre as árvores. Luísa parecia mais relaxada do que ele jamais a vira, embora continuasse verificando seu telefone por hábito. Me conte sobre sua outra vida, disse Pedro subitamente. Não os detalhes, apenas como é. Luísa ficou quieta por um longo momento. Barulhenta, disse finalmente. Tudo é urgente. Todo mundo quer algo. Há reuniões e prazos e expectativas. Às vezes, sinto como se estivesse interpretando um papel na história de outra pessoa. E aqui? Aqui? Ela olhou ao redor, para a floresta, a cabana meio restaurada, o almoço simples que haviam feito juntos. Aqui sou apenas eu, embora não tenha certeza exatamente de quem é essa pessoa. Após o almoço, voltaram ao trabalho. Luísa havia se tornado surpreendentemente competente com ferramentas básicas, e Pedro descobriu-se ensinando-lhe técnicas mais avançadas. Ela abordava cada tarefa com foco intenso, como se compensando por anos de nunca trabalhar com as mãos. Meu pai ficaria horrorizado, disse rindo enquanto enxugava o suor da testa. Ele sempre dizia que trabalho manual estava abaixo da nossa família. Nenhum trabalho honesto está abaixo de ninguém, respondeu Pedro, observando-a lixar cuidadosamente uma seção do corrimão. Além disso, você está ficando bastante boa nisso. Tenho um bom professor. Ela fez uma pausa, passando os dedos sobre a madeira lisa. Sabe o que é estranho? Comprei e vendi empresas que valiam milhões, mas nada parece tão satisfatório quanto restaurar esta velha madeira. Pedro entendeu completamente. Dinheiro não pode comprar essa sensação. A satisfação de criar algo real, algo que vai durar. Trabalharam até o pôr do sol, Luísa insistindo em terminar todo o corrimão antes de ir embora. Quando reunia suas coisas para sair, parecia relutante em partir. Adiei minhas reuniões de amanhã, disse. Pensei em passar o dia inteiro aqui, se estiver tudo bem. Sua cabana, Pedro lembrou-a. Mas ambos sabiam que havia se tornado mais do que isso. Depois que ela saiu, Pedro sentou-se na varanda com uma xícara de café, pensando sobre o dia. Algo na vontade de Luísa de aprender, sua alegria genuína em realizações simples, o tocou profundamente. Ela não estava apenas fingindo esta vida. Estava descobrindo partes de si mesma que nunca soube que existiam. Ele pensou em sua própria jornada, como perder tudo de alguma forma o trouxera até aqui. Às vezes, percebeu, você precisa perder quem pensava ser para descobrir quem poderia ser. Na manhã seguinte, acordou cedo e encontrou Luísa já lá, tentando fazer café na velha cafeteira. A cozinha era uma bagunça, pó de café espalhado por todo lado, mas seu sorriso triunfante quando lhe entregou uma xícara tornava tudo válido. Está horrível, não é? Perguntou, observando-o tomar um gole. Está perfeito, mentiu. E de alguma forma naquele momento estava. O ritmo pacífico que haviam estabelecido começou a se fragmentar. Em uma manhã, Luísa chegou parecendo tensa, seu telefone praticamente colado à orelha. Ela andava pela varanda, falando em tons secos sobre fusões e ações, enquanto Pedro trabalhava dentro, tentando não ouvir. Quando finalmente encerrou a ligação, seu rosto mostrava pesar. Sinto muito por isso. As coisas estão complicadas agora. Parece mais que um pequeno negócio online, observou Pedro tranquilamente. O rosto de Luísa tremeu com culpa. Pedro, Seu telefone tocou novamente. Desta vez,
A foto do ID da chamada piscou brevemente antes que pudesse escondê-la. Luísa em um terno executivo falando em um grande evento corporativo. Pedro viu um logotipo de empresa que reconheceu das notícias nacionais, mas não disse nada. O dia continuou assim, seu fácil ritmo interrompido por constantes ligações e mensagens. Por volta do meio-dia, o telefone de Luísa tocou novamente, e desta vez seu rosto empalideceu ao ler a mensagem. "Preciso ir", disse, já juntando suas coisas. "Há uma reunião de emergência do conselho. Luísa", Pedro chamou enquanto ela corria para a porta. "Seja lá o que estiver envolvida, seja lá do que esteja fugindo, você não precisa lidar com isso sozinha." Ela parou com uma mão no batente da porta. "Você não entende. Se soubesse quem eu realmente sou..." "Eu sei quem você é", disse ele simplesmente. "Você é a mulher que passou 3 horas aprendendo a fazer café, que fica empolgada lixando madeira, que se importa com esta velha cabana e sua história." Lágrimas brilharam nos olhos dela. "Não é tão simples." "Poderia ser." Ela balançou a cabeça. "Não, realmente não poderia." Então ela partiu, seu carro levantando poeira na estrada. Pedro trabalhou tarde naquela noite, tentando se perder nos movimentos familiares da restauração, mas sua mente continuava voltando aos vislumbres que captara da outra vida de Luísa. O logotipo corporativo, a autoridade em sua voz, as constantes ligações urgentes. Tudo pintava um quadro muito diferente da simples proprietária de cabana que ela alegava ser. Ele se viu na cozinha, olhando para a cafeteira com a qual ela havia lutado naquela manhã. Por impulso, abriu o armário acima dela, onde guardava seus itens pessoais. Uma revista empresarial brilhante havia caído atrás da lata de açúcar. Ele a pegou, e lá estava ela na capa. A manchete dizia: "Luísa Mendonça, a CEO bilionária e sua luta secreta." A foto mostrava-a em um terno caro, parecendo em todos os aspectos a poderosa executiva. O artigo tinha data de apenas 3 meses atrás. Pedro sentou-se pesadamente à mesa da cozinha, a revista aberta à sua frente. Ele poderia lê-la, descobrir tudo sobre sua vida real. Em vez disso, cuidadosamente devolveu-a ao armário. Algumas verdades precisavam ser compartilhadas, não descobertas. Naquela noite, enquanto deitado na cama ouvindo os rangidos familiares da cabana, ele pensou sobre confiança e segredos, sobre máscaras e rostos verdadeiros. Entendia por que ela escondera sua identidade. Não tinha ele mesmo visto em primeira mão como as pessoas o tratavam diferentemente quando souberam de sua história. Mas algo teria que ceder. O peso de sua vida dupla estava claramente cobrando seu preço, e mais cedo ou mais tarde, a verdade exigiria ser ouvida. A pergunta era: quando isso acontecesse, destruiria tudo o que haviam construído aqui ou os libertaria? A mensagem de texto de Luísa chegou ao amanhecer. "Tenho que estar em São Paulo. Negociações de fusão de emergência. Estou tão arrependida. Por favor, continue trabalhando na cabana. Explicarei tudo em breve." Pedro olhou para a mensagem no telefone básico que ela lhe dera para comunicações de trabalho, sentindo o peso de tudo o que não fora dito. Ele não contara a ela sobre encontrar a revista, e ela não encontrara coragem para lhe contar a verdade. Agora, a distância forçaria ambos a confrontar o que vinham evitando. Ele fez café na cafeteira perfeitamente, ao contrário das tentativas terrivelmente adoráveis dela, e levou-o para a varanda. A manhã parecia diferente sem a antecipação de sua chegada, sem entrega de café caro, sem perguntas curiosas sobre os planos de restauração do dia, sem risos de sua própria falta de jeito com ferramentas. Ainda assim, havia trabalho a ser feito. Pedro mergulhou nele com intensidade renovada, deixando os movimentos familiares da restauração preencherem o estranho vazio que a ausência dela deixou. Ele se concentrou nos detalhes que ela teria notado: o veio da madeira, a precisão de cada corte, a história revelada em cada peça restaurada. No terceiro dia, a cabana parecia estranhamente silenciosa. Ele havia se acostumado ao som de sua digitação, suas ligações telefônicas, mesmo as de negócios urgentes, suas perguntas sobre cada aspecto do trabalho. Agora havia apenas o som de seu martelo, o raspar de sua serra, o sussurro da lixa na madeira. No quarto dia, a curiosidade venceu.
Ele foi à cidade e comprou um jornal, encontrando o nome dela na seção de negócios. O artigo pintava um quadro de drama corporativo de alto risco, negociações de fusão bilionária, interesses concorrentes, batalhas em sala de diretoria. A foto mostrava-a na armadura corporativa que ele nunca a vira usar. Terno de grife, maquiagem perfeita, sorriso confiante. Ela parecia poderosa, intocável e de alguma forma solitária. De volta à cabana, passou a mão pelo balcão da cozinha que ela ajudara a lixar, lembrando-se de seu sorriso triunfante quando finalmente acertou a técnica. Aquilo era real, pensou. A mulher que encontrava alegria em realizações simples e fazia perguntas sem fim sobre veios de madeira e cabos de ferramentas, que fazia café terrível com completa sinceridade. Aquilo não era um ato. Naquela noite, seu telefone vibrou com um tipo diferente de mensagem dela. Não consigo dormir. Fico pensando na cabana, na paz lá em... A mensagem terminava abruptamente, como se ela tivesse perdido a coragem. Pedro respondeu após um longo momento. A cabana também sente sua falta. Foi o mais próximo que qualquer um deles havia chegado de reconhecer o que estava crescendo entre eles. O telefone permaneceu silencioso depois disso, mas ele a imaginou em algum quarto de hotel de luxo, lendo sua mensagem, talvez tocando os calos que ganhara com o trabalho deles juntos. Os dias se alongaram em uma semana. Pedro continuou a restauração, mas agora se viu adicionando toques especiais que sabia que ela apreciaria, preservando cuidadosamente as iniciais que sua avó havia entalhado em um batente de porta, salvando pedaços do papel de parede original para emoldurar, restaurando meticulosamente a velha caixa de pão na cozinha, onde ela lhe contara que sua avó costumava guardar biscoitos para ela. Agora entendia, mais do que nunca, por que este lugar significava tanto para ela. Ele estava dormindo mais levemente desde que Luísa partira, parte dele sempre esperando por seu retorno. Pela janela, viu seu carro familiar, mas a mulher que saiu era uma estranha. Terno de grife, cabelo perfeito, saltos altos completamente inadequados para o terreno irregular da cabana. Luísa Mendonça, CEO, finalmente chegara à sua cabana. Ela ficou na luz pré-amanhecer, parecendo perdida em sua própria propriedade, o peso de sua outra vida visível em cada linha de seu corpo. Quando olhou para cima e o viu observando da janela, não acenou nem sorriu. Em vez disso, ergueu um jornal, o mesmo que ele vira na cidade com seu rosto na página de negócios. "Acho que precisamos conversar", chamou suavemente. Pedro fez café enquanto ela trocava sua armadura corporativa. Quando retornou à cozinha vestindo suas familiares roupas de trabalho, parecia mais sua Luísa, exceto pela tensão em seus ombros e a preocupação em seus olhos. "Eu deveria ter contado antes", começou, aceitando a xícara de café que ele ofereceu. "Sobre ser uma das CEOs mais poderosas do país." Pedro manteve sua voz neutra. "Sobre os bilhões de reais, ou sobre por que alguém como você contrataria um sem-teto para restaurar uma velha cabana?" Luísa estremeceu com sua franqueza. "Tudo isso. Mas eu estava com medo. Medo de que isso mudasse tudo." "Não precisa mudar." "Não precisa?" Ela levantou-se, andando pela cozinha que haviam restaurado juntos. "Você sabe o que o conselho diria se soubesse que sua CEO estava passando semanas fazendo trabalho manual? O que os acionistas pensariam se soubessem que eu estava me escondendo aqui em vez de estar no escritório? O que a imprensa faria com esta história?" "Não me importo com eles", disse Pedro tranquilamente. "Me importo com por que sentiu que precisava mentir para mim." Luísa parou de andar, lágrimas nos olhos. "Porque este é o único lugar onde não sou Luísa Mendonça, CEO. Onde não sou a mulher que fecha negócios bilionários ou faz manchetes. Aqui sou apenas Luísa, a mulher que não sabe fazer café, que fica animada consertando madeira velha, que é real." "Real", Pedro completou para ela. "Sim." Ela afundou-se em sua cadeira. "Minha vida inteira tenho sido o que os outros esperavam de mim.
a filha perfeita do meu pai, o prodígio corporativo, a CEO implacável. Mas aqui com você, ela tocou os calos em suas mãos, ganhos após semanas de trabalho. Aqui descobri quem eu poderia ter sido se tivesse tido a coragem de escolher meu próprio caminho. Pedro considerou suas palavras cuidadosamente. Você sabe, quando perdi tudo pensei que fosse o fim. Meu negócio, minha casa, minha identidade, tudo se foi. Mas aqui encontrei algo que havia esquecido. A alegria de trabalhar com minhas mãos, de criar algo real, de ser valorizado pelo que posso fazer, não pelo que possuo. Foi isso que você me deu também, sussurrou Luísa. Uma chance de ser valorizada por algo real. Então por que está aqui agora? Por que me contar a verdade? Luísa pegou seu telefone, mostrando-lhe uma série de manchetes de notícias. A fusão está completa. Foi bem-sucedida, mais bem-sucedida do que qualquer um esperava. O conselho quer expandir operações, entrar em novos mercados. Eles querem que eu me mude para São Paulo permanentemente. As palavras pairaram no ar entre eles. Pedro sentiu o peso delas, o fim iminente de sua vida simples na cabana. E o que você quer? Perguntou finalmente. Luísa levantou-se e caminhou até a janela, olhando para a cabana meio restaurada e as pacíficas matas além. Pela primeira vez na minha vida, não quero o que supostamente deveria querer. Sucesso, poder, expansão, tudo parece vazio comparado ao que encontrei aqui. Ela virou-se para encará-lo, e em seus olhos ele viu tanto a poderosa CEO quanto a mulher que encontrara alegria em lixar madeira. Tive que lhe contar a verdade, porque preciso fazer uma escolha, e não poderia fazer isso sem ser honesta com você e comigo mesma. A luz da manhã atravessava as janelas que haviam restaurado juntos, projetando padrões no chão que reconstruíram lado a lado. Naquele momento, Pedro viu seus mundos colidindo, seu simples artesanato e o império corporativo dela, sua falta de moradia e os bilhões dela, sua honestidade e as mentiras necessárias dela. No entanto, de alguma forma nesta cabana, haviam encontrado um terreno comum. E então, o que acontece agora? Perguntou. Luísa endireitou os ombros e ele viu a força da CEO misturar-se com a determinação da aprendiz de carpinteira. Isso depende de você poder me perdoar por não lhe contar a verdade antes. E, ela hesitou, se você estiver disposto a me ajudar a descobrir o que vem a seguir. Os dias seguintes à revelação de Luísa trouxeram uma nova intensidade. Pedro mergulhou em seu trabalho com uma força que falava de seu tumulto interior, enquanto Luísa dividia seu tempo entre videochamadas urgentes em seu carro e tentativas desajeitadas de retornar à rotina fácil do trabalho de restauração. Você está segurando a lixadeira errado, disse Pedro uma tarde, sua voz mais distante do que jamais estivera. Você sabe melhor que isso. Luísa ajustou seu aperto sem encontrar seus olhos. Os calos em suas mãos estavam desaparecendo após sua semana em São Paulo, e de alguma forma, esse pequeno detalhe doía mais que a tensão entre eles. Sinto muito, disse ela, e ambos sabiam que não estava falando da lixadeira. Você continua dizendo isso. Pedro moveu-se para o batente da janela que estava restaurando, mas não tenho certeza pelo que está se desculpando. Por mentir sobre quem você é, por ser quem você é, ou talvez por me fazer... Ele se conteve, concentrando-se intensamente em seu trabalho. Por fazer você o quê? Luísa pousou suas ferramentas, enfrentando-o diretamente. Por me fazer acreditar que isso era real. Sua voz era quieta, mas firme. Que éramos apenas duas pessoas restaurando uma velha cabana. Que a mulher que não sabia fazer café, mas tentava mesmo assim, que ficava empolgada em aprender a usar um nível, que compartilhava histórias sobre sua avó, que ela era real. Ela é real, Luísa insistiu. Mais real que a CEO. Mais real que a bilionária que poderia comprar 1000 cabanas como esta. As mãos de Pedro pararam na madeira. A mulher que provavelmente tem equipes de empreiteiros que poderia contratar, em vez de pegar um sem-teto do lado de fora de um restaurante? Isso não é justo. Luísa se aproximou. Você sabe que não foi isso. Sei. Pedro finalmente virou-se para encará-la. Porque de onde estou não tenho certeza se sei de alguma coisa. Foi algum tipo de experimento social? Passando tempo com gente comum? Aprendendo como vive a outra metade? A dor em sua voz cortou as defesas de Luísa. Não, sussurrou. Foi sobre me encontrar.
Encontrar algo real em uma vida que tem sido sobre aparências por tanto tempo. Encontrar, ela hesitou. Encontrar alguém que me visse, não minha conta bancária ou o preço das ações da minha empresa. O silêncio que se seguiu estava carregado de verdades não ditas. Lá fora, uma tempestade estava se formando, nuvens escuras reunindo-se acima das árvores. A cabana estalava ao redor deles, como se respondesse à tensão dentro de suas paredes. Sabe qual é a parte mais difícil? Pedro finalmente falou, sua voz áspera com emoção. Eu entendo por que você fez isso. Por que precisava deste lugar, desta vida secreta. Eu entendo porque esta cabana me deu a mesma coisa. Uma chance de ser valorizado pelas minhas habilidades, meu conhecimento, meu trabalho, não julgado por ser sem teto ou vendo pena nos olhos das pessoas. Um relâmpago brilhou lá fora, seguido por um trovão distante. Luísa envolveu-se com seus braços, parecendo menor do que ele jamais a vira. O que fazemos agora? Agora, Pedro pegou sua lixadeira novamente. Agora terminamos o que começamos. Esta cabana ainda precisa de trabalho, e quer você, seja Luísa Mendonça, CEO, ou apenas Luísa que não sabe fazer café, você ainda precisa aprender a maneira correta de restaurar estes pisos. Não era perdão, não exatamente, mas era algo. Luísa pegou suas próprias ferramentas, ajustando seu aperto da maneira que ele lhe ensinara semanas atrás. Trabalharam em silêncio enquanto a tempestade se aproximava, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando a chuva finalmente caiu, batendo contra o telhado que haviam reparado juntos, Luísa falou suavemente. A mulher que não sabe fazer café, mas tenta mesmo assim, que fica empolgada em aprender a usar um nível, que lembra da avó toda vez que caminha por esta porta. Ela esperou até que Pedro olhasse para ela. Ela não vai a lugar nenhum. Ela não é algum personagem que interpretei. Ela é quem eu sou quando me permitem ser apenas eu. Pedro assentiu lentamente, suas mãos movendo-se constantemente sobre a madeira. Então prove, disse simplesmente. Não para mim, para você mesma. A chuva continuou a cair enquanto trabalhavam lado a lado, a distância entre eles ainda presente, mas de alguma forma menos absoluta. Às vezes ambos sabiam. Os reparos mais difíceis não são feitos em madeira ou pedra, mas na confiança que foi danificada e na esperança que foi abalada. A tempestade que vinha ameaçando por dias finalmente atingiu com força sem precedentes. A chuva golpeava contra as janelas enquanto o vento uivava através das árvores, testando cada reparo que haviam feito na cabana. Pedro e Luísa ficaram em janelas diferentes, observando a escuridão descer horas antes do pôr do sol. Isso não parece bom, disse Luísa apontando para onde a água começava a se acumular perigosamente perto da fundação. Seu telefone vibrou. Outra crise empresarial exigindo atenção. Mas pela primeira vez, ela o ignorou completamente. Pedro já estava se movendo, pegando ferramentas e suprimentos de emergência. O sistema de drenagem que instalamos na semana passada não vai aguentar. Precisamos cavar uma vala antes que a água alcance o porão. Sem hesitação, Luísa pegou uma pá. Me diga o que fazer. Trabalharam na chuva torrencial, sua atenção anterior esquecida diante da necessidade urgente. As botas de chuva de grife de Luísa rapidamente se encheram de lama enquanto cavava ao lado de Pedro, seguindo suas instruções sem questionar. A CEO havia sumido. Esta era a Luísa que aprendera a confiar em sua experiência, que entendia o valor do trabalho duro. Mais para a esquerda, Pedro gritou por cima da tempestade. Precisamos redirecionar o fluxo para longe da esquina. Um raio iluminou a cena, seguido imediatamente por um trovão ensurdecedor. Naquele breve clarão, viram uma enorme araucária na borda da propriedade, balançando perigosamente. O sistema de raízes deve estar comprometido, disse Pedro com urgência. Se cair, ele não precisou terminar. Ambos sabiam que a árvore poderia destruir meses de trabalho em segundos. Sem discutir, moveram-se como um só em direção à área ameaçada, carregando madeira e corda de seus suprimentos. Podemos tentar reforçá-la, Pedro explicou rapidamente, mostrando a Luísa como posicionar os suportes. Não salvará a árvore a longo prazo, mas pode nos fazer passar pela noite. Luísa trabalhou com intensidade focada, seu cabelo encharcado colado ao rosto. Assim? Perguntou,
prendendo uma corda exatamente como ele lhe ensinara semanas atrás. Perfeito, assentiu. E por um momento era como se nada houvesse mudado entre eles. O vento intensificou e ouviram um estrondo ameaçador vindo de cima. Pedro agarrou o braço de Luísa, puxando-a para trás justo quando um grande galho caiu onde ela estivera. Ficaram congelados por um momento, sua mão agarrando o braço dele, ambos respirando pesadamente. Obrigada, disse suavemente, mas não se afastou. O contato físico, o primeiro desde seu retorno, despertou algo que nenhum dos dois estava pronto para abordar. Outro estrondo trovejante atravessou o ar. A árvore estava perdendo sua batalha com a tempestade, apesar de seus esforços. Observaram com frustração impotente enquanto seu reforço começava a falhar. Precisamos de mais suprimentos, disse Pedro, já se movendo em direção ao galpão de ferramentas. Se pudermos apenas... Pedro, pare! A voz de Luísa carregava a mesma autoridade que usava em reuniões de diretoria, mas agora tingida com medo genuíno. É perigoso demais. Temos que deixá-la ir. Deixá-la ir? Ele virou-se para ela, a chuva escorrendo por seu rosto. Como você está deixando a cabana, correndo para São Paulo para ser a CEO perfeita? Isso não é justo, não é? Você está pronta para abandonar tudo que construímos aqui? Construímos? Luísa aproximou-se, seus olhos faiscando. O que exatamente construímos, Pedro? Uma fantasia? Uma bela mentira onde eu não sou o CEO e você não é sem-teto? É isso que isso foi? Ele completou por ela. Consertar o homem quebrado junto com a cabana quebrada? Não, isso foi sobre... Ela parou, observando com horror enquanto a árvore finalmente cedia com um estrondo ensurdecedor. Eles se moveram em perfeita sincronia. Anos de suas respectivas experiências assumindo o controle. O olho de carpinteiro de Pedro e a tomada de decisão executiva de Luísa fundiram-se enquanto rapidamente avaliavam os danos e agiam. Trabalhando juntos, conseguiram proteger a área e impedir que a árvore caída danificasse a própria cabana. Horas depois, encharcados e exaustos, ficaram na cozinha. A tempestade ainda rugia lá fora, mas o perigo imediato havia passado. Luísa fez café, ainda terrível, mas de alguma forma perfeito para o momento. Você está sangrando, Pedro notou alcançando sua mão antes que pudesse se conter. Você também, ela respondeu suavemente, não se afastando enquanto ele examinava o arranhão em sua palma. O momento tranquilo estendeu-se entre eles, preenchido com tudo o que tinham medo de dizer. Finalmente, Luísa quebrou o silêncio. Nunca me senti mais viva do que esta noite, admitiu. Lá fora na tempestade, tentando salvar este lugar. Não era sobre ser CEO ou sem teto, ou quaisquer rótulos dos quais estamos tentando escapar. Era apenas sobre duas pessoas que se importam com algo que vale a pena salvar. As mãos de Pedro pararam nas dela. A cabana. Não apenas a cabana. Ela encontrou seus olhos firmemente. E você sabe disso. O amanhecer rompeu sobre as consequências da tempestade, pintando as matas molhadas em tons de ouro e âmbar. Pedro e Luísa sentaram-se nos degraus da varanda, ombros quase se tocando, compartilhando seu café matinal. Pela primeira vez, Pedro havia deixado Luísa fazer sua xícara também, aceitando a bebida forte demais sem comentar. Deveríamos avaliar os danos, disse Luísa, mas não fez menção de se levantar. Suas roupas de ontem ainda estavam úmidas, seu cabelo uma bagunça, mas ela parecia mais em paz do que estivera desde que retornara de São Paulo. Já fiz isso, respondeu Pedro. Primeira luz. A árvore causou danos mínimos, principalmente superficiais. Tivemos sorte. Luísa virou-se para olhá-lo. Você esteve acordado por horas, não é? Ainda mantendo horários de sem-teto? A pergunta poderia ter sido desconfortável, mas seu tom não continha julgamento. Apenas compreensão. Pedro se viu respondendo honestamente. Velhos hábitos. Quando você vive nas ruas, o amanhecer e o crepúsculo são os horários mais seguros para se mover. Acho que alguns padrões permanecem com você. Como verificar seu telefone a cada 5 minutos para atualizações do mercado? Luísa levantou seu dispositivo, que finalmente silenciara. Ou usar roupas que custam mais que alguns carros porque você nunca sabe com quem pode esbarrar. Todos temos nossa armadura, observou Pedro, olhando para sua camisa flanela emprestada
e jeans manchados de lama, e nossos disfarces. É exatamente isso, porém. Luísa pousou seu café, virando-se para encará-lo completamente. Aqui, nestas roupas, coberta de lama e falhando em fazer café, este não é um disfarce. Esta sou eu sem armadura. A verdadeira eu. E a CEO, ela é real também. Apenas um tipo diferente de real. Como você é tanto o carpinteiro habilidoso que me ensinou tudo o que sei sobre restauração, quanto o homem que perdeu tudo, mas manteve sua dignidade e experiência. Pedro considerou isso. Nós não somos nossas circunstâncias. Não, Luísa concordou. Não somos. A noite passada provou isso. Quando aquela árvore estava caindo, quando estávamos lutando para salvar este lugar, nenhum dos rótulos importava. Rico, pobre, CEO, sem teto, tudo desapareceu porque éramos apenas duas pessoas que se importavam com algo que vale a pena salvar. Você queria dizer isso. Pedro citou suas palavras da noite anterior. Eu quis. A voz de Luísa era suave, mas segura. Não apenas sobre a cabana. Pedro levantou-se, caminhando até a árvore caída. Luísa seguiu, observando-o passar as mãos sobre as raízes expostas. Poderíamos transformar isso em madeira serrada, disse pensativo. A madeira ainda está boa. Poderia ficar bonita, na verdade. Móveis personalizados, talvez alguns detalhes especiais para a cabana. Fazer algo novo a partir do que foi quebrado. Luísa aproximou-se. Isso parece apropriado. É o que fazemos aqui. É o que fazemos, respondeu Pedro, e ambos sabiam que ele não estava falando apenas de trabalho em madeira. Luísa tocou o tronco da árvore ao lado de sua mão. Tenho que voltar para São Paulo na próxima semana, à reunião do conselho. Eu sei, mas tenho pensado. Ela tomou um fôlego profundo. E se transformássemos este lugar em algo mais? Não apenas um retiro privado, mas um centro de restauração. Um lugar onde pessoas poderiam aprender ofícios tradicionais, onde habilidades como as suas não seriam perdidas, onde pessoas poderiam encontrar a mesma paz e propósito que encontrei aqui. Pedro virou-se para ela surpreso. Isso não é um pequeno empreendimento, nem consertar esta cabana, mas fizemos isso. Bem, estamos fazendo. Sorriu. Tenho os recursos, você tem o conhecimento. Juntos, repetiu, testando a palavra. Você está falando sério sobre isso? A noite passada me mostrou algo. No mundo corporativo, movimento bilhões de reais, tomo decisões que afetam milhares de vidas. Mas aqui, trabalhando com minhas mãos, realmente criando algo tangível, isso parece mais significativo do que qualquer negócio que já fechei. Ela gesticulou para a árvore caída. Então sim, vamos transformá-la em madeira serrada. Vamos fazer algo bonito do que a natureza derrubou. E então vamos pensar maior sobre o que mais poderíamos construir aqui. Pedro ficou quieto por um longo momento, suas mãos ainda no tronco da árvore. Finalmente falou. Ana costumava dizer que às vezes você tem que perder seu caminho para encontrar sua trilha. Mulher sábia. Sim, ela era. Ele virou-se para Luísa com um leve sorriso. Então, este centro de restauração, por onde começamos? O rosto de Luísa iluminou-se com o mesmo entusiasmo que mostrara quando aprendeu a usar um nível pela primeira vez. Bem, primeiro precisamos salvar esta árvore. Depois talvez possamos conversar sobre isso tomando um café. Olhou para ele com um brilho provocador nos olhos. Você não vai me deixar fazer o café, vai? Não, disse Pedro firmemente, mas seus olhos estavam calorosos enquanto caminhavam de volta para a cabana juntos. O sol da manhã captou as gotas de água ainda agarradas às árvores, fazendo tudo brilhar como novo. Às vezes ambos sabiam, as fundações mais fortes são construídas depois que a tempestade passa. Ana teria amado isso, disse Pedro suavemente, olhando para Luísa enquanto subiam os degraus da varanda. Me conte mais sobre ela, respondeu Luísa, sua mão gentilmente encontrando a dele. Desta vez, ele não se afastou. Ela acreditava que todos merecem uma segunda chance, disse Pedro, seus dedos entrelaçando-se com os dela. Assim como você. Luísa sorriu, e pela primeira vez desde que haviam se conhecido, não havia segredos entre eles, assim como nós.